Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as diferentes posições dos jogadores de futsal, né? Nós sabemos que o futsal é um jogo, podemos dizer, até certo ponto aposicional, né? No futsal moderno há uma movimentação constante entre os jogadores e muitas vezes ele se vê ali obrigado a ocupar, digamos assim, diferentes posições, né? A exercer diferentes funções dentro da quadra de jogo. Mas, mesmo assim, nós temos posições específicas, né? Existem jogadores com determinadas características, né? Apesar, como eu disse, de no futsal moderno, todos os jogadores, na verdade, eles têm que fazer a função do outro, né? Ou seja, sempre, todos têm que atacar e defender, né, com qualidade. Mas nós temos as diferentes posições. Hoje em dia, até mesmo o goleiro, né, que é a primeira posição que nós vamos falar aí, né, o goleiro, ele no futsal atual, ele tem que saber jogar com os pés, né? É muito importante que o goleiro saiba jogar com os pés. É uma posição que serve, digamos assim, como desafogo para os jogadores de linha. Agora, obviamente, além, né, de saber de jogar com os pés, o goleiro tem ali características específicas. Por exemplo, o goleiro de futsal, ele não é um jogador muito alto, né? Diferente do futebol de campo, o goleiro de futsal, quando ele é muito alto, ele fica com o seu centro de gravidade muito alto, isso dificulta as defesas, principalmente de bolas chutadas próximas ao corpo. Então ele não tem, né, goleiro de futsal não deve ter uma estatura mediana. Ele precisa possuir qualidades físicas como agilidade, tempo de reação, né? Ele precisa também possuir qualidades psicológicas como liderança, equilíbrio emocional. O goleiro, ele consegue ver o jogo todo. Ele é o único jogador ali do seu time que, da posição que ele está, ele consegue ver o jogo todo. E com isso ele pode ali funcionar ajudando, auxiliando, digamos assim. Na verdade, o goleiro é como se fosse um treinador ali dentro da quadra, auxiliando os seus companheiros, tanto na hora de atacar quanto na hora de defender. E, como eu disse hoje, ele também tem uma importância muito grande no momento em que ele joga com os pés. Muitas vezes, até esse goleiro, ele é substituído, né, no futsal. Nós sabemos, por um jogador de linha, que aí nós temos um sistema de jogo que é chamado sistema goleiro-linha, né? Mas mesmo quando ele não é substituído por um jogador de linha, ele precisa também ter uma certa habilidade com os pés. Ele precisa dominar alguns fundamentos dos jogadores de linha, principalmente a recepção, passe e o chute, que é o que ele vai fazer ali quando ele precisar jogar um pouco mais adiantado como um elemento de linha, ou até mesmo quando ele está lá dentro, né, próximo ao seu gol, e precisa receber uma bola, né, de um companheiro da sua equipe. A outra posição que nós temos no futsal é o back, né? O back, normalmente, como vocês veem aí na figura, ele ocupa, né, uma posição um pouco mais atrás, né? Ele tem uma característica mais defensiva, ele tem que saber marcar, tem que ter um bom sentido de cobertura, boa recuperação. Então ele tem uma característica de defender. Agora, no futsal moderno, o back também, muitas vezes ele ataca, ele participa de ações ofensivas, né? Há um rodízio, há uma rotatividade, uma rotação muito grande entre os jogadores. E o back, eventualmente, está lá no campo de ataque participando de manobras ofensivas. Então ele tem que ter também uma boa qualidade de passe, saber finalizar. É lógico, dentro de uma equipe, você pode até ter, né, dois backs com características distintas. Você pode ter aquele back que é mais de força, mais marcador, né? E pode ter aquele back que é mais de movimentação, que se desloca mais, que chega mais no ataque, né? Então, dependendo das circunstâncias do jogo, você pode utilizar ou um ou o outro. A outra posição que nós temos são os chamados alas. Antigamente, no futsal, nós tínhamos o ala direito e o ala esquerdo. Hoje em dia, nós temos alas, até porque não há um posicionamento fixo, né, de um ala pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, né? Então nós temos os alas que se movimentam pela quadra toda, são os jogadores, em tese, assim, os jogadores mais habilidosos, né? São os mais técnicos, eles têm que saber atacar e defender da mesma forma, em virtude da função que eles exercem, né? Tem que ter uma boa qualidade de passe, tem que ter
também muita criatividade, né? Tem que ter, muitas vezes, o dom de saber driblar. Enfim, são os jogadores mais hábeis, né, da sua equipe. Se comparado assim, com o futebol de campo, nós podemos dizer que são os jogadores de meio campo, apesar da função, né, ser totalmente diferente, né? Então, os alas, eles precisam se movimentar o tempo todo pela quadra. São os principais construtores, digamos assim, das jogadas ofensivas e precisam também ter a capacidade, né, ter a competência para defender. E a última posição aí é o pivô, né? O pivô no futsal, originalmente, o pivô era aquele que jogava lá na frente como se fosse uma referência, né? Esse pivô, que jogava lá na frente como se fosse uma referência, ainda é muito utilizado no futsal, é o chamado pivô de referência, né? Só que hoje em dia também, como eu disse ainda há pouco, os jogadores precisam se movimentar, é preciso uma rotatividade muito grande entre eles. Então o pivô tem que ter essa capacidade também de voltar, muitas vezes, construir a jogada, voltar para saber marcar, né? Então no futsal, na verdade, nós temos o pivô de movimentação e o pivô de referência. O pivô de referência é aquele, digamos assim, original do futsal, né? É aquele que tem normalmente mais força, né? Que recebe bem a bola, protege bem, gira para os dois lados, né? Tem um chute forte, né? Não que o pivô de referência também não possua essas características, mas existem pivôs que têm isso marcante, né? Que são chamados pivôs de força, né? São os chamados pivô de referência. Antigamente, no futsal, o pivô era quase sempre de referência e não de movimentação. Porém, você pode ter também no teu plantel, na tua equipe, dois pivôs com características distintas. Um pivô mais de referência e um pivô de movimentação. Bom, por hoje é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.